Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Josué 23, e nós lemos a partir do verso 1 e lemos da Nova Versão Transformadora, que traz as seguintes palavras: muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo o Israel com os seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra os seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Essa terra será de vocês, pois o Senhor Deus expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor seu Deus lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencionem o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem estes deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme Ele prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Qual seria a bênção de você poder assentar-se aos pés de alguém que venceu todas as etapas e todas as dificuldades da vida e chegou no lugar aonde você tanto gostaria de chegar? Dizem por aí que as fontes mais profundas de conhecimentos e de sabedoria não se encontram nas bibliotecas, antigamente tão povoadas, mas hoje nos acessos virtuais. A fonte de maior sabedoria está naqueles que venceram e chegaram na ditosa velhice bem-sucedidos. A velhice, o tempo, ele é insubstituível. Nada substitui a experiência pessoal. A experiência de você ter passado por provas e ter vencido. De você ter ouvido promessas e vivido cada uma delas. E a história de hoje é uma história que nos conta exatamente esse momento onde alguém com essas características usa de toda a sua experiência
e de todo o seu tempo como líder à frente do povo de Deus, para dar alguns conselhos e instruções àquele povo que agora, a partir daquele momento, teria que responder como família e individualmente pelas suas próprias escolhas. Há um momento na nossa vida em que nós precisamos assumir as responsabilidades sobre o nosso destino. Há momentos em que você tem que parar simplesmente de usufruir daquilo que os outros fazem diretamente para você. Quando estamos debaixo do teto dos nossos pais, as escolhas deles refletem na nossa vida. Lares aonde um pai e uma mãe decidem fazer o que é certo, os filhos são abençoados. Lares aonde pais fogem daquilo que é o ideal para a sua família, os filhos sofrem. É natural isso. Quem sabe você tenha uma própria história pessoal para contar de como, pela insensatez e pela falta de conhecimento das Escrituras, por não conhecer a Deus e por não conhecer nenhum outro caminho melhor do que aquele, você tenha sofrido por escolhas insensatas de um pai e de uma mãe que decidiu viver uma vida dissoluta no álcool, nas drogas, no jogo. Tem muita gente que sofre até hoje consequências traumáticas de um lar desestruturado. Mas independente daquilo que você sofreu ou conquistou por conta da casa dos seus pais, há um momento que você precisa assumir as rédeas da sua realidade. Hoje, num ambiente como esse, e até pela transmissão online, nós sabemos de que as pessoas que cultuam conosco e ouvem essa palavra são pessoas já capazes de fazerem as suas escolhas. Já estão nas rédeas da sua vida. Por mais que você ainda não tenha saído da casa dos seus pais, você já está buscando fazê-lo. Você já trabalha, você já está estudando, você já está começando a desenhar com as suas próprias mãos aquilo que você julga ser um futuro ideal. Agora Josué tem essa oportunidade. Ele já é um homem idoso. A Bíblia diz no verso de número 1, ainda no final do texto que lemos, de que José agora era bastante idoso. Há uma sabedoria na velhice. Há uma sabedoria naqueles que já passaram por situações que nós sequer imaginamos ser possíveis de existirem. E ele, que havia, pelas mãos do Senhor, derrubado muralhas, as muralhas de Jericó. Ele que havia conduzido um povo a cruzar um Jordão com os pés secos. Ele que havia lutado contra os povos que ocupavam a terra de Canaã, os jebuseus, os amorreus, os ferezeus, os próprios cananeus. Um homem de batalha, um homem de experiências sobrenaturais com Deus. Agora, já em ditosa velhice, convoca todo o povo de Israel. É uma hora de conselho. E são os conselhos de alguém que deu certo. Ninguém quer ouvir conselho de quem deu errado. Alguém que abre um curso de como ser bem-sucedido numa empresa, mas a todas que abriu faliu. Como ser feliz no amor, mas só quebrou a cara, está no 59º relacionamento e nunca deu certo. Você quer ouvir e você dá crédito a pessoas que deram certo. Aqui está Josué, um líder que deu certo. Afinal de contas, a responsabilidade dada a ele pelo Senhor tinha sido essa: você vai levar o meu povo a possuir a terra que eu prometi lhes dar. Quando você vai ao capítulo 1, logo depois que é anunciado que Moisés é morto,
E Josué agora assume a responsabilidade. Deus incumbe a Josué exatamente essa tarefa: você vai levar o meu povo a possuir a terra prometida. Quando você folheia as páginas da sua Bíblia, você vê agora que no capítulo anterior, capítulo 22, a distribuição da terra já havia sido feita. As batalhas haviam sido vencidas. E cada um havia recebido como prometido a porção que Deus havia prometido lhes dar. E agora está ele, diante de uma congregação, diante de um povo, para dizer: eu tenho algumas coisas para lhes dizer. Eu tenho alguns conselhos que julgo serem importantes, se você quiser conquistar como eu. E eu quero nessa noite usar das palavras de Josué para compartilhar com você nessa noite. E se possível você anotar em algum lugar, sublinhar na sua Bíblia, para que você pegue essa fórmula abençoada de um vencedor, para que pela graça de Deus você também seja um vencedor, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Você pode dizer amém para isso? Então vamos lá. Verso 1 e verso 2, quando há aqui o panorama do ambiente. Deus já havia concedido a Israel descanso, já não havia mais inimigos, não havia mais batalhas, todas elas já haviam sido vencidas. E diante dessa convocação, Josué diz: eu já estou bem idoso. E nessa declaração, nós descobrimos o primeiro segredo para alguém que quer dar certo na vida. Qual é o primeiro conselho que eu aprendo nesse texto de um líder vencedor, para que eu também possa me tornar alguém vencedor? Anote aí, por gentileza. Josué ensina pelo seu discurso de que servir a Deus é um compromisso que deve valer por toda a vida. Olha o que ele diz: eu já sou bem idoso. Ele começa servindo a Deus ainda moço. Foram as mesmas palavras usadas por Davi: eu já fui moço, agora sou velho, porém eu nunca vi o justo mendigar o pão. O segredo para alguém dar certo na vida é continuidade em servir a Deus. Você sabe por que tem muita gente que na sua vida a coisa não vai para frente? Porque é uma pessoa sazonal, e não tem nada a ver com o tempero sazon. O pastor falou sazon, nada a ver. Sazonal é uma pessoa de estações. Você tem estações de comunhão com Deus. Tem momentos na sua vida em que você está íntimo do Senhor. Em compensação, há outros momentos na sua vida que você está longe de Deus. O segredo para dar certo na vida é como o Senhor Jesus disse: quem põe a mão no arado não olha para trás. Não existe vida cristã bem-sucedida que não seja contínua. Uma vez você entregando a sua vida ao Senhor, uma vez você fazendo de Jesus o seu Salvador, o compromisso que você deve assumir é andar com Ele até o dia em que Ele lhe chamar para a eternidade. Josué diz: eu já estou bem idoso, mas em todo o tempo eu andei com Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a definir na nossa vida um compromisso de relacionamento com Deus em todo o tempo. Nós não podemos escolher o tempo de andar com Deus. Nós devemos buscar a Deus ainda na nossa juventude, e eu me incluo nela, por mais que ela já tenha cada vez mais ficado para trás.
mas eu ainda me considero jovem. Nós não podemos buscar a Deus quando não há mais tempo, porque senão nós vamos deixar de viver uma vida abençoada, porque a única forma de viver uma vida abençoada é se eu decido andar com Deus continuamente. As bênçãos seguem aqueles que obedecem. Não adianta você ter num ano como esse, que nós já estamos nos aproximando do fim. Ficou o cabelo de alguém aqui, ó. Deve ser de alguma criança. Muito bem, vou para lá para não cair no copo. Estamos chegando no final do ano, já caminhando para a segunda quinzena de outubro. E tem gente que está chegando no final do ano e o ano está terminando como todos os anos que você já viveu terminaram até aqui. E talvez eles estejam terminando sem sucesso em algumas áreas, sem você ter desenvolvido algo melhor no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com Deus, porque você tem falhado em servir a Deus como um compromisso para a vida toda. Eu já ouvi algumas vezes pessoas que voltam para os caminhos do Senhor. No inglês, a palavra usada é backslide, é o desviado. Já ouviu, pastor? Ele está desviado, pastor. Bem, desviado é porque ele saiu do caminho. Como é que alguém quer sair do caminho e chegar no lugar? E eu ouço essas pessoas que depois de terem backsliders, terem se desviado, voltam para a igreja e dizem assim: quanto tempo eu perdi estando longe de Deus, quantas coisas se passaram, eu gastando tempo com coisas que não acrescentavam nada. Josué me ensina de que o segredo de um líder vencedor, de alguém que é bem sucedido, é que faz da sua caminhada com Deus uma escolha contínua, diária até o fim. Que você nessa noite decida andar com Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da semana, não só de terça-feira, não só em dia de culto, todo dia é dia de você escolher andar com Deus. Não é agora porque você é jovem que o mundo está te oferecendo os prazeres transitórios da vida que você tem que adotar o discurso dizendo: não, eu primeiro vou aproveitar. Talvez quando você desejar voltar, já seja tarde demais. Segunda coisa que o texto diz aqui, são palavras de Josué, é de que o segredo dele ter se tornado um líder bem-sucedido está agora no verso 3 e 4. Ele diz: vocês viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. Grifem isso na sua Bíblia, por gentileza. Vocês viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês. Segunda coisa que você precisa, é o segundo conselho que Josué dá: reconheça em todo tempo que você é fruto da bondade e da graça de Deus. Nada é pelos teus méritos, tudo é pela graça de Deus. O salmista diz: se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Não são os méritos pessoais, não é a sua inteligência, não é a sua eloquência, não é a sua facilidade com o trabalho, não é você se considerar alguém mais esperto do que os outros que o leva a ser bem-sucedido. O conselho de Josué, um homem velho, mas que deu certo, foi esse:
Reconheça em todo tempo que você é fruto da bondade e da graça de Deus. Há um missionário presbiteriano, considerado um ícone da missiologia, e ele tem a seguinte frase: a história humana é a história de Deus. Eu acho lindo isso. Ele está querendo dizer, tudo que acontece é pela ação de Deus. Tudo que acontece é pela ação de Deus. Vimos aqui essas crianças, e os pais às vezes se orgulham. Você viu meu filho, bonito? Aí um diz assim, foi eu que fiz. Não foi. Não foi. E a Bíblia diz que não foi. A Bíblia diz que o Senhor formou no ventre de uma mãe uma criança de forma assombrosamente maravilhosa. Uma criança, quando nasce, o pai ou a mãe tem o poder e o privilégio de tê-lo nos braços. Como eu vi os pais aqui tão orgulhosos, devem dizer, isso é fruto da graça e da bondade de Deus. Tudo que acontece na sua vida, você deve reconhecer o Senhor em todo o seu caminho. Ah, se Deus tirar por um segundo a mão da sua vida, você se arrebenta inteiro. É Deus quem te trouxe até aqui. É Deus quem te ajudou. É Deus quem não permitiu com que os teus pés vacilassem, como diz a palavra. É Ele quem pôs guarda sobre a sua vida. Quando a ameaça e o pavor noturno quiseram te paralisar, o Senhor te abrigou no seu esconderijo. Foi Deus. Josué está dizendo, quando o Jordão abriu, foi Deus. Quando as muralhas de Jericó caíram, foi Deus. E ele começa a narrar aqui cada uma das coisas. Vocês viram tudo o que o Senhor fez. Ele lutou em seu favor. É Deus quem luta as tuas batalhas. Reconheça que sem Deus você não pode nada. A coisa mais miserável que pode existir é um homem sem Deus. Um homem sem Deus é uma pessoa fadada à tristeza, à vergonha e ao choro. Mas uma pessoa com Deus é candidato a realizar coisas maravilhosas. Terceira coisa que o texto diz: Josué está agora falando sobre tudo que aconteceu, como foi derrotado da além do Jordão até o Mediterrâneo. Eu estou no verso de número 4. Mas agora no verso de número 6, ele continua dizendo qual foi o segredo do seu sucesso. E ele diz, por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. Terceira coisa, anote aí por gentileza. Se você quiser ser alguém bem-sucedido, se você quiser aprender os segredos de um líder de sucesso, seja diligente em tudo que você fizer e não se desvie da rota que Deus te colocou. O que é alguém ser diligente? Aplicado. É alguém zeloso. Essa é a expressão que Josué usa. Esforce-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que está na palavra de Deus. O segredo para alguém dar certo não são fórmulas mágicas. O segredo para alguém dar certo é obediência à palavra de Deus. Você não precisa de fórmulas secretas. Não existe o mapa do tesouro que você vai encontrar para dar certo como família. Deus estabeleceu o caminho para que nós o percorramos, e é a sua palavra. Quando você aplica a palavra de Deus e vive-a de forma intensa e cuidadosa, como diz o texto, você vai dar certo.
Lembre-se de que quando Deus chama Josué, e eu já citei isso no início, o primeiro capítulo, Deus agora no verso de número 7, e assim nos é distribuído, dá essa orientação a Josué. E se o pessoal da mídia for rápido, seria bom se colocasse aí, no versículo 7 do capítulo 1, não é do capítulo 23 não, tá bom? Se for rápido aí eu cito aqui e a gente coloca. Mas olha o que Deus diz a Josué. Qual era a responsabilidade que ele tinha? Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Opa, peraí. Muito parece que o conselho que Josué agora está dando ao povo, já na sua velhice, nada mais é do que repetir o conselho e a orientação que ele recebeu de Deus, quando a tarefa lhe foi confiada. Mas é exatamente isso. Josué está dizendo: se eu cheguei até aqui, e se nós conseguimos conquistar cada uma dessas terras, e se vocês hoje estão possuindo o lugar aonde moram como herança da parte do Senhor, é porque nós não temos deixado de cumprir a lei do Senhor. Deus orienta Josué como deveria ser feito, e Josué faz. E para aqui um minutinho para você aprender, querido. Seria tão simples se você apenas obedecesse o que Deus te manda fazer. Deus já disse que você... É isso aqui, ó. Mas Josué não ficou recebendo revelações novas. Você não precisa ficar recebendo revelação nova. Enquanto você não receber uma nova, fica na velha. Continua obedecendo. Josué estava dizendo: nós chegamos até aqui porque eu cumpri a ordem de Deus de não me desviar da sua palavra, nem para um lado nem para o outro. E ele agora, no verso de número 6, diz a mesma coisa no capítulo 23. Esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que está no livro da lei. Seja, se você quiser ser bem-sucedido, seja diligente e não saia da rota que Deus te colocou. O caminho de Deus é perfeito. O caminho que te leva à salvação passa necessariamente pelo Calvário. Não tente achar outro caminho que leva à vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Josué claramente diz ao povo: o segredo do sucesso é obedecer a palavra de Deus. Eu fico um tanto preocupado com interpretações um tanto estapafúrdias, para usar uma palavra bem esquisita, de pessoas que pegam textos bíblicos e os analisam completamente fora do seu contexto, mas para encontrar uma muleta, uma desculpa para justificar os seus próprios erros. Meus irmãos, nós precisamos pegar a palavra e obedecê-la cuidadosamente. Cuide todos os dias em obedecer a palavra de Deus. Coloque-a em prática na sua vida e pode ter certeza, ela te levará a um futuro maravilhoso. Você viverá dias de bênção, dias de paz, a sua família será feliz, o teu casamento será transformado, você verá os seus filhos no altar. Eu volto a citar aqui a experiência com os pais. Não há segredo para termos filhos abençoados, senão obedecer aquilo que a Bíblia nos ordena fazer como pais. Ensinar a criança o caminho que deve andar, ensiná-la sobre o firme fundamento da palavra de Deus, usar a palavra como manual de fé e prática para a vida dessa criança, porque há uma promessa: quando eles forem velhos, não vão se desviar dele. É a palavra que nos conduz. Quarto lugar, para a gente caminhar e ficar dentro do horário:
Versos de número 11 em diante agora. Josué diz: portanto, dediquem-se com empenho a amar a Deus e amar o Senhor. Dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Quarto lugar, anote qual é o segredo e o conselho que Josué dá para alguém dar certo na vida. Faça da presença de Deus uma busca incessante. Buscar a Deus deve ser o desejo de toda pessoa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não espere que a manifestação da presença de Deus se dê apenas em ambientes como esses, públicos, aonde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. É verdade que Ele se faz presente aqui, mas Deus também quer que você o busque no secreto do seu quarto. Deus quer que você o busque quando o sol nasce, logo de manhã, antes de você sair de casa, e logo cedo você tem anseio em buscar a sua face. Josué está dizendo: o segredo é dedicar-se com empenho a amar a Deus. Empenho, eu busco a Deus. Todos os dias eu decido estar na presença de Deus. Não há lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus. Que bom, meus irmãos, é de que quando o culto acaba, a presença de Deus vai para casa conosco. Imagine que tragédia seria se quando o culto acabasse, todos saíssem e Deus ficasse confinado a este lugar. A Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo do Espírito Santo hoje somos nós. Se nós o buscarmos, se nós nos prostrarmos, se nós clamarmos, Ele vem, e a presença dEle transforma o nosso dia num dia de culto todo dia. Todo dia pode ser dia de culto para nós. Eu decido buscar a Deus. Josué disse: o segredo, já agora velho, é de que nem um dia sequer eu andei sozinho. Deus esteve comigo. Eu busquei a sua presença, eu busquei a sua face, eu busquei o seu conselho. Perto está o Senhor, diz a palavra, de todos aqueles que o invocam, o seu santo nome. Ele está perto. Basta, como Josué disse, eu me empenhar em amá-lo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, amar não é um sentimento. Amar é uma decisão, é uma escolha. Casais, quando apaixonam-se, são levados por esse sentimento chamado paixão, que ela tem o poder de cegar as pessoas. Você, quando está apaixonado, você fica bobo, você perde o sentido, você faz promessas, você muda a voz no telefone. Já percebeu ou não? Quando se apaixona, você muda a voz, você cria apelido vergonhoso um para o outro, que se está em público acaba com a sua reputação. Está apaixonado. Aí você fica aquela coisa, você faz loucuras pela paixão. Mas o amor é esse sentimento amadurecido. E você decide amar. Amar é uma escolha. Amar não é um sentimento de que eu deixei. Ninguém deixa de amar. Você escolheu deixar de amar. É por isso que as Escrituras dizem que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Não é de sentimento, é com todo o nosso entendimento. Eu entendo que eu amo a Deus e eu me empenho em fazê-lo. O salmista diz no Salmo 27, uma coisa faço, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Para todos, eu faço e vou buscar.
Decida buscar a Deus todos os dias. Pastor, eu não estou com vontade. Mas vai sem vontade. Ora sem vontade. Lê a Bíblia sem vontade. Vem para o culto sem vontade. Ou você só vai trabalhar quando está com vontade? Você liga para o seu chefe e diz: hoje eu não estou com vontade. Só estou querendo te dizer isso porque hoje eu amanheci indisposto. Não estou com vontade de trabalhar. E ele vai dizer: eu também não estou com vontade de te pagar esse mês. Então, são compromissos. Você assumiu o compromisso de trabalhar, e ele assinou o compromisso de te pagar pelo seu trabalho. Compromissos. Assuma o compromisso de amar a Deus, de buscá-lo todos os dias, de ler a palavra. Ler a Bíblia todo dia é uma decisão. Vou ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. É uma prescrição médica. Quando você vai ao médico, ele faz a prescrição. Você vai tomar o remédio, tal remédio, de 8 em 8 horas. Porque para você ter o efeito necessário, você precisa tomar o remédio de 8 em 8 horas, durante tantos dias. A dosagem é essa. Você não vai na farmácia e diz: não, é o seguinte, me dá aquele remédio ali, ó. Qual? Aquele ali, ó. Qual que é o mais barato? Não, aquele ali, me dá esse. Quantos comprimidos você quer? Não importa. Quantos vem na caixa? 30. Está ótimo. Você pega um comprimido de um remédio que não foi o que lhe foi prescrito, numa quantidade que não foi a prescrita, e você toma quando quer. Você acha que vai fazer efeito? Não. Só que se você pegar isso e trazer para a realidade da nossa vida, é o que nós fazemos. Nós queremos viver o evangelho, o relacionamento com Deus do nosso jeito. Você vem para a igreja e quer viver do seu jeito. Deus já disse como é que você vai ser feliz, como é que você vai ser abençoado. Mas você chega igual o cara na farmácia. Dá licença, Deus. Quem escolhe o jeito sou eu. Quem escolhe a dose sou eu. Quem escolhe quanto tempo vai tomar o remédio sou eu. E aí quem vai se ferrar também é você. Porque não existe jeito de você viver uma vida intensa se ela não for uma decisão constante. Último lugar, fica de pé para a gente acabar. Versos 14 em diante. Nós não chegamos a ler todo o texto. Mas Josué diz: em breve eu morrerei e eu irei pelo caminho de toda a terra. E vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Quinto lugar, se você quiser viver uma vida bem-sucedida, aprenda a descansar nas promessas de Deus e aguardar que no tempo dele cada uma delas se cumpra. O nosso Deus é um Deus que faz promessas. E o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. É disso que faz ele Deus. Porque promessa qualquer um pode fazer. Mas cumprir cada uma das promessas só quem tem poder para isso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você quiser viver uma vida abençoada, você precisa aprender a descansar em cada uma das promessas de Deus. Sossega o teu coração. Você às vezes está preocupado demais. Você está inquieto. Você está correndo de um lado para o outro. Josué diz para o povo: deixa eu explicar algo para vocês, meus filhos. Vocês sabem que todas as boas promessas do Senhor se cumprirão. Aprenda a esperar em Deus. O último conselho que Josué dá aqui, já na sua ditosa velhice, é esse: vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Espera em Deus. Ele não se esqueceu de você. Às vezes, quando nós achamos que as coisas estão demorando demais, nós nos precipitamos e colocamos em risco tudo aquilo que Deus começou a trabalhar na nossa vida. Nós nos auto-sabotamos.
Não foi o inimigo que se levantou, foi a sua impaciência que te destruiu. Não foi o diabo que armou uma armadilha, não. Foi você que simplesmente cansou de esperar. Espere em Deus. Josué disse: nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. Tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer, mas você precisa aprender a esperar em Deus. Porque se você assim o fizer, pode ter certeza, você vai no final da sua jornada. Porque a história de um homem, a história de uma mulher, ela só pode ser escrita quando ela chega ao fim. Foi assim que Paulo escreve já aquelas que são conhecidas como as suas últimas palavras. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu disse, eu cumpri até o final. É no final da história que vale. É no final da história que você precisa dizer: valeu a pena. Então, você precisa ficar fiel até o final da história. É hoje buscar Deus para valer. Quem sabe você está aqui e o primeiro ponto que você tem falhado é esse. Logo do início da nossa conversa, você tem falhado em caminhar com Deus para valer. Deus hoje te chama para um compromisso de verdade com Ele, de você decidir firmemente no seu coração não mais andar cocheando entre dois pensamentos, dizendo: olha, hoje eu estou no culto, não, estou na igreja, não. Quer dizer, não, hoje eu decido, aprendi com essa palavra que eu preciso andar com Deus para valer. Isso precisa começar com você hoje. Essa primeiro precisa ser a sua decisão. Andar com Deus. Porque esse é o primeiro de todos os outros passos. Mas se você hoje decidir dar esse primeiro passo, pode ter certeza, todas as outras bênçãos te seguirão. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, estava falando sobre a preocupação das pessoas com as coisas erradas, ele citou os lírios do campo, ele citou as aves do céu, mas finalmente lá no finalzinho do capítulo 6, verso de número 33, Jesus coloca em resumo o segredo de você viver uma vida bem-sucedida. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas ser-lhe-ão acrescentadas. Mas primeiro você precisa buscar Deus. Você está invertendo a ordem, você está atrás de sonhos, você está atrás de projetos, você está atrás de ser feliz, você está atrás, eu quero ser rico, pastor, quero ser. Entrega a sua vida ao Senhor. Eu quero casar, entrega a sua vida ao Senhor. Eu quero ser feliz, entrega a sua vida ao Senhor. O mais Ele vai fazer. Você primeiro hoje precisa entregar a sua vida ao Senhor, andar com firmeza na sua presença. E pode ter certeza, o início de um novo tempo começa na sua história hoje à noite. Eu quero orar com você. Você vai fechar os olhos, curvar sua cabeça. Eu gostaria de convidá-lo nessa noite a refletir, tanto aqui quanto em casa, sobre aquilo que falamos, sobre um Deus que tem planos a seu respeito, um Deus que tem projetos a serem colocados em prática para te levar a um fim desejoso, diz a palavra. Mas para isso você precisa hoje decidir andar com Deus para valer. E o único jeito de andar com Deus é quando você faz de Jesus teu Senhor e teu Salvador. Não há relacionamento com Deus que necessariamente não passe por Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, aí onde você está, se essa é a sua decisão consciente e firme,
de entrar nesse projeto de uma vida abençoada, de uma vida perdoada, de uma vida que tem um projeto, se esse é o seu desejo, de receber a Cristo como teu Senhor, teu Salvador, de uma vez por todas. Aí onde você está, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos para os céus. Aonde você está? Você está aqui embaixo, eu vejo algumas mãos levantadas. Na galeria tem alguém? Levanta a sua mão aí para o céu. Tem em casa alguém dizendo assim: eu quero, pastor, eu quero. Você que levantou as suas mãos, eu vou pedir para você sair do seu lugar, vem para cá. Eu vou pedir para o pessoal da música chegar. Você que levantou sua mão, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Está na galeria? Eu espero, não tem problema. A gente passou um pouquinho do horário hoje, mas eu precisava muito concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem eu mudei durante o culto. Eu tinha passado um texto para o pessoal e ia pregar um outro texto hoje. Aí o Espírito Santo me disse assim: não. Esse povo precisa entender qual o segredo. Eles vêm aqui toda terça-feira atrás de uma bênção, eles vêm aqui atrás de um milagre, eles vêm aqui atrás de uma porta aberta. Eles precisam entender de que o que eles precisam é de um relacionamento comigo. Quando você lê os conselhos de Josué, você vai ver de que o resumo de tudo que ele faz e o que ele fala é esse: o segredo de uma vida feliz e abençoada é relacionamento com Deus. O segredo de uma vida abençoada é relacionamento com Deus. Você vai vir para cá. Você vai decidir andar com Deus para valer. Você está em casa do mesmo jeito: pastor, eu decido hoje andar com Deus para valer. Aí onde você está? Você que veio à frente, você que tomou essa decisão, você que está em casa tomando essa decisão também. Eu quero pedir para que você repita uma oração comigo, o mais alto que você puder, tá bom? Erga a sua voz e diga: Senhor Deus, eu hoje decido entregar minha vida a Jesus Cristo e fazer dele o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Perdoa-me. Com o sangue de Cristo, purifica-me. A partir de agora, a minha prioridade é fazer a tua vontade. Livra-me de todo mal, de toda paixão pelo mundo, e coloca em mim todos os dias um desejo de te servir. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte aí.